Fala galerinha, monocódigo, beleza? Hoje eu vou comentar uma coisa assim que eu vejo normalmente nos códigos JavaScript, já dou manutenção em vários projetos, e uma coisa que eu pego muito é na questão de validação de formulário, as pessoas não fazerem uso do try-catch, né, para tratar exceções que o seu código tenha que gerar, e até mesmo questões assim de requisições, a API externas, né, e para tudo mais. Então eu criei um exemplozinho de código aqui, um trechinho bem simples, para explicar um pouquinho para vocês do porquê do uso do try-catch pode ajudar bastante nessa questão, tá? Então o modelo que eu criei aqui é bem simples, é uma paginazinha. Desculpa pessoal, precisei pausar aqui porque veio o carro da pamonha aqui encher o saco. Bom, vamos lá. Então assim, eu criei um formuláriozinho simples, né, com dois campos. Um campo do tipo nome, um campo do tipo phone e o botãozinho de enviar. Até aí, tranquilo. E aí o que eu fiz? Eu peguei e adicionei, né, fiz um document.querySelector form, pegando esse form, e adicionei um evento de escuta do tipo submit, porque toda vez que o formulário for enviado, ele vai disparar minha função validate, ok? Para evitar que o formulário seja de fato enviado, eu estou jogando aqui um event.preventDefault, que ele vai parar o evento padrão do elemento. Então, por exemplo, no caso do formulário, o evento padrão, quando ele é submetido, é enviar, né, ou seja, ele vai fazer a requisição post ou get para o URL que está definido aqui na action. Como eu não estou definindo nada e eu quero que isso não aconteça, eu estou passando um preventDefault aqui para ele não executar essa ação. Então, independente do que eu fizer aqui no meu form, ele não vai me levar para lugar nenhum, certo? E eu coloquei aqui, né, só para vocês entenderem, toda vez que eu defino uma função, não uma arrow function, tá? Porque quando a gente define uma arrow function, a gente perde a referência ao elemento this, tá? Arrow function seria assim, tá? É isso aqui. Como eu não tenho uma arrow function, eu tenho uma function normal, quando eu atribuo um evento, o elemento que está sendo chamado, que está sendo disparado ao ouvir o evento, ele é passado como this para a função, como o objeto da função, né, como objeto pai da função. Então, nesse caso, para didática para vocês, eu acabei jogando esse this numa const chamada form, para ficar mais fácil da gente analisar. E aí eu pego cada propriedade name do meu elemento e posso referenciar aqui. Então, form.name, eu estou falando deste input aqui. Se eu estiver falando form.phone, através desse name, eu estou referenciando esse elemento aqui, ok? E aí eu estou fazendo uma pequena validação, que se o value for igual a vazio, eu return, né? Por que eu estou dando um return? Para ele não continuar passando pelos alerts, senão ele vai ficar dando o alert 1, daí eu dar um ok, ele vai dar um alert de novo, daí dou um ok, ele vai dar um alert de novo, eu vou dar um ok, ele vai dar um alert de novo, 4 vezes. Então eu estou dando um return para que ele não fique concatenando esses alerts um atrás do outro. Ele vai disparar esse erro e não vai falar dos outros erros por hora. E aí eu estou disparando uma mensagem para o meu cliente para ele entender o que está errado, certo? Então se a gente pegar aqui e vir no navegador e testar, você vai perceber que está funcionando normalmente. Eu dou um ok, ó, preencho o seu nome, ok, venho aqui e coloco D. Né? Dou um enviar, ele me fala que tem que ter pelo menos 3 caracteres. Então vou completar o meu nome aqui como Diogo. Beleza. Deu um enviar, agora ele foi para o campo telefone. Mesma coisa, vou colocar apenas um número. Ao enviar, ele fala que tem que ter 11 caracteres. Eu dou um ok. Então vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11. Dou um enviar, agora sim, ele dispara que a minha mensagem foi enviada com sucesso. Vamos supor que fosse uma requisição Ajax, né, ou realmente agora eu quero que o meu formulário seja enviado. Então eu poderia liberar o evento, né, para que ele funcionasse de forma adequada, certo? Então, basicamente isso funciona como validação para qualquer formulário e é bem comum. O problema é que quando você tem um formulário de múltiplos campos, você ficar trabalhando toda vez um return alert, um return não sei o que, é complicado, gente, porque hoje em dia a gente não utiliza mais alert, né? É muito feio você usar um site e você usar um alert para mostrar que algo aconteceu. Então provavelmente você vai pegar um modal, você vai utilizar alguma coisa mais elegante,
né, ou um painelzinho flutuante que apareça na tela informando erro, ou você pode querer apresentar o próprio no próprio formulário o feedback visual que aquele campo está errado, né? Então, na verdade, a gente pode ter algumas dificuldades, né, de mapear isso, né, através desses alerts aqui. Pode ficar uma coisa muito confusa, para toda hora eu ter que ficar despertando um alert e ter que, por exemplo, se vamos supor que eu estivesse utilizando um modal aqui, eu ia ter que trocar toda hora isso aqui por modal, né, e ter que colocar aqui. Fica uma coisa meio ruim de se tratar. E eu poderia ter também um problema na minha requisição Ajax. Por alguma coisa o meu servidor poderia retornar um erro 500, poderia retornar que a minha consulta Ajax não foi bem executada, deu um cross-origin bloqueando, ou um erro 400, 404, alguma coisa. Eu vou ter que tratar, né, isso para cada bloco. Então, para isso, para tratamento de exceções, o JavaScript e outras linguagens tem o try-catch. O try-catch, ele é um bloco, ele fecha um bloco de código e permita que, caso dentro daquele bloco de código lance alguma exceção, ou seja, gere algum erro, ele captura esse erro, captura essa exceção e joga para um local específico de tratamento, que pode ser uma função. Então eu vou pegar esse outro código agora, é o mesmo código, só que eu refatorei ele para try-catch. Então você vê que ele tem uma coisa muito mais semântica aqui, tá? Por que mais semântico? Porque eu tenho a mesma estrutura, né, que eu tinha aqui no meu index.html, só que aqui eu estou trabalhando com esse bloco try, certo? Então o que acontece? O try, ele vai ser sempre executado. Ele vai tentar executar esse bloco de código aqui, e caso alguma exceção seja lançada, ele vai pegar isso e vai tratar da forma que eu quiser. Né? Ou eu vou jogar isso como um alert, ou posso jogar isso no modal, ou posso jogar isso numa função que vai jogar o meu input em vermelho, né? O meu input vai ter um feedback visual vermelho para o cliente. Eu posso mandar esse erro por e-mail, eu posso mandar esse erro para um servidor e fazer log disso. Então eu posso escolher como eu vou tratar esse erro que está acontecendo do lado do meu cliente. E para fazer essa transformação é muito simples. Eu simplesmente pego o código que eu desenvolvi ali na página anterior, jogo ele dentro desse bloco try-catch. E o que ele vai fazer? Quando eu chamar a função validate, ele vai tentar executar o que está aqui dentro. E sempre que houver uma exceção, né, ele vai pegar daqui e vai jogar para cá, certo? Então o que acontece? Se o usuário ele não preencheu o nome, né, ou seja, o valor do campo name foi igual ao vazio, eu lanço, isso aqui significa lançar, eu lanço essa exceção, certo? Essa exceção tem essa mensagem, tem esse feedback textual. E aí, esse valor que eu estou colocando aqui, ele vai vir para dentro dessa variável error, e aí eu posso tratar esse erro da maneira que eu quiser. Eu posso dar um alert, eu posso fazer um Ajax aqui, por exemplo, né? Utilizando jQuery, posso utilizar um Ajax, jogando esse erro para um servidor, né? Para que eu possa ter log desse erro, né, de uma forma que eu possa consultar ele depois, tá? E ele funciona muito simples. Uma vez que eu fiz isso, né, implementei esse try-catch, ele vai executar da mesma maneira no meu front, tá? Então se eu clicar aqui, ele vai estar me dando um erro. Eu tô abrindo, deixa eu abrir aqui o arquivo correto, que é o index try-catch, e aí eu dou enviar, ele dá o mesmo erro que estava na versão dos alerts, só que eu estou tratando isso em um único local. Então, em vez de eu ter que chamar várias vezes a mesma função, ou ter algum problema que eu tenha que tratar um erro desconhecido, eu não preciso fazer isso aqui, né, que vai poluir o meu código. Eu vou fazer isso dentro do bloco catch, tá? E aí eu posso lançar essas exceções de duas maneiras. A primeira maneira seria utilizando o operador throw, né, que o throw é lançar. Então, eu estou lançando essa exceção. E eu posso definir o tipo dessa exceção. Então, no caso, eu estou lançando essa exceção como new error, um erro genérico,
Se você for na biblioteca JavaScript da MDN e procurar por erro e exceptions, você vai ver que existem vários tipos de erros já lá definidos. Então você pode pegar um daqueles erros pré-definidos e definir aqui e trabalhar, ou se for um erro genérico, como eu estou querendo trabalhar aqui, basta lançar ele como new error, tá? Então, tanto isso aqui quanto isso aqui tem a mesma funcionalidade. A única coisa é que eu poderia ter vários tipos de erro e para cada erro eu poderia ter um tratamento diferente. Por exemplo, ao invés de error aqui, eu poderia criar uma função que seria o click error, ou poderia ser o load error, né? Ou poderia ser o resize error. Tanto faz. Eu crio a função, instancio isso aqui através do operador new, né? E essa função vai ser chamada, e o que eu definir dentro dela vai ser executado toda vez que esse erro acontecer, tá? E vocês vão ver que não existe diferença nenhuma aqui na apresentação, é a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui o meu nome, então eu vou colocar aqui Diogo, certo? Vou colocar aqui o meu celular, né? E no caso eu estou tratando com new error caso o celular tenha tamanho diferente de 11. Então vocês vão ver que ele vai lançar o erro do mesmo jeito. Tá? Só que agora ele traz o que? Um error aqui na frente, né? Ele traz esse error. Quando a gente tem aqui o nosso try normal, ele não tem esse error, certo? Então ele está referenciando. Ah, Diogo, mas como que eu faço para não mostrar esse error aqui? Eu não quero trazer, porque esse error aqui é o type do meu erro, né? Então eu posso fazer o que? Error.message. Pronto. Eu vou ter o error, certo? Eu vou ter o error sem... Opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu dar em vez de um alert aqui, deixa eu dar um console.log aqui e passar o meu objeto error. Tá aqui. Vamos lá. Estou enviando. Opa, eu tenho que preencher aqui o meu nome. E eu vou colocar só para validação do error lá. Isso mesmo, ele está me trazendo um objeto error aqui, certo? Com essa mensagem, tá? Então deixa eu pegar aqui e ajustar. Pessoal, eu dei uma pequena pausinha aqui porque eu estava digitando errado o negócio, eu queria validar se era isso mesmo. Então o que acontece? Se eu deixar só o error aqui, tá? Se eu deixar só o error, além de gerar o erro, como está gerando aqui, ele vai me trazer o tipo desse erro, né? Então, quando eu dou um enviar, ele me traz aqui que é um tipo new error, um tipo genérico, e ele está trazendo aqui o meu texto, certo? Agora, se eu vir aqui no meu error, porque eu estou instanciando ele através do operador new, tá? Isso só acontece quando eu instancio o operador new. Aí, se eu vir aqui e colocar o error.message, certo? E preencher aqui de novo e colocar o meu valor, ele vai me trazer o erro corretamente, só que sem aquela palavra error que estava aparecendo, ok? Porque do objeto error eu estou pegando a mensagem. Você pode configurar o objeto error do jeito que você quiser. Você pode colocar o status code, você pode colocar a linha de código que foi disparado, o file que foi disparado, uma série de informações. Você pode deixar esse log de erro mais preciso, mais implementado para você poder ter uma boa apresentação. E quando você não tem, né, quando você não tem o throw new, você vai perceber que isso não acontece, você não tem essa apresentação, tá? Então vamos lá, estou dando de novo, quando eu dou enviar, ele não aparece o error, tá vendo? Então ele só tem a apresentação do objeto quando eu opero com o operador new e especifico qual o tipo desse error. Então vou colocar aqui de novo o new error, só para vocês verem, né? Vou dar um OK, e aí quando eu dou um OK ele traz o type, tá? Então eu tenho o type do meu error e tenho o message do meu error, tá? Então eu particularmente, quando eu estou trabalhando com site, desenvolvimento e validação de um formulário simples, eu não defino o tipo do erro, não tem necessidade, eu simplesmente lanço a exceção, né? E jogo isso aqui, tá? E aí quando eu der um alert do meu erro, ele não traz o tipo do erro, ele só vai trazer a propriedade message, ok? Olha lá. Perfeito? Uma coisa importante, gente, vocês têm que entenderem que assim, isso é uma forma de tratar os erros
que você quer dar um feedback visual para o teu cliente no front. Isso aqui não é validação para software, tá? Toda validação que vocês fazem no front-end não serve de nada além de dar um feedback para o teu cliente. Ele não vai impedir que o teu dado chegue ao servidor com erro, nada disso. Até porque, se eu quiser pegar e fazer uma requisição curl para essa mesma URL aqui, passando os dados via hardcode, eu consigo. Então, isso não serve de validação para uma aplicação, para um sistema. Todos os dados que você vai enviar precisam ser tratados do lado do servidor, tá? Isso aqui é só uma forma de você padronizar um objeto, né, único para tratar os erros do seu site todo. Você pode criar uma única função que mostra isso em formato de um modal, e em vez de você colocar cada linha de validação, você colocar um modal, você simplesmente pode colocar um throw, como eu fiz aqui, e definir aqui no bloco cat qual que é a função que vai trabalhar esse erro. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, quer aprender mais sobre TryCat, tem muita coisa para se ver, deixa um comentário aqui embaixo e espero que você comece a trabalhar direito com erros, né? Não fique utilizando um monte de alert, um monte de console.log no seu código. Trabalhe com exceções, tá? Um forte abraço e mão no código, galerinha. Vamos treinar, porque só se aprende programação treinando e digitando. Valeu?